Porque os demônios pediram Jesus os porcos. Agora, ele avança para dominar os redutos espirituais e físicos de Satanás. Ao chegar à região dos Gerazenos, Jesus encontra 2 homens possuídos por demônios, originários dos túmulos. Esses homens eram extraordinariamente violentos a ponto de ninguém conseguir passar por aquele lugar. A narrativa destaca a intensidade e a natureza ameaçadora dos poderes demoníacos presentes na vida desses homens. Esses 2 homens, em meio à sua agonia espiritual, reconhecem a presença de Jesus e o chamam de Filho de Deus, antecipando o reconhecimento de sua identidade divina. Eles clamam para não serem atormentados antes do tempo determinado, revelando uma compreensão dos demônios sobre o destino final que os aguarda. O cenário nos túmulos destaca a realidade do conflito espiritual, indicando que a presença de Jesus estava invadindo e confrontando as forças espirituais do mal, desafiando diretamente a autoridade de Satanás sobre aqueles homens possuídos. Nesse contexto, o confronto nos túmulos estabelece o palco para o subsequente episódio, no qual os demônios fazem uma proposta intrigante a Jesus, pedindo permissão para entrar na manada de porcos. Essa concessão de Jesus leva a eventos que revelam não apenas seu poder sobre os demônios, mas também a natureza pecaminosa da humanidade e suas prioridades equivocadas. Os demônios, conscientes da iminente derrota diante da presença de Jesus, fazem uma proposta surpreendente. Ao perceber uma grande manada de porcos nas proximidades, eles imploram a Jesus para serem enviados para os porcos, em vez de enfrentarem um destino de tormento. Essa proposta levanta algumas questões intrigantes sobre a natureza dos demônios e a permissão divina. Os demônios parecem preferir apossar-se dos porcos em vez de enfrentar a punição eterna que os aguarda. Jesus, de maneira aparentemente consentida, permite que os demônios entrem na manada de porcos. Esse ato resulta em uma série de eventos dramáticos, onde os porcos, uma vez pacíficos, enlouquecem e precipitam-se morro abaixo para dentro do mar, onde se afogam. A destruição da manada de porcos desencadeia uma reação negativa por parte dos habitantes locais, que ficam mais preocupados com suas perdas materiais do que com a libertação milagrosa dos 2 homens possuídos. A rejeição de Jesus por parte da comunidade destaca a prevalência de valores terrenos sobre questões espirituais mais profundas. Essa proposta dos demônios e sua subsequente aceitação por Jesus evidenciam não apenas a autoridade de Jesus sobre as forças malignas, mas também apontam para a ironia de como a busca desenfreada por interesses materiais pode levar à rejeição do divino. Esse episódio levanta reflexões sobre as escolhas que as pessoas fazem em suas vidas, priorizando muitas vezes valores mundanos em detrimento de uma compreensão mais profunda e espiritual da realidade. A proposta dos demônios e suas consequências destacam a batalha contínua entre forças espirituais e terrenas que permeiam o ministério de Jesus. O título Filho de Deus tem raízes nas escrituras judaicas, especialmente nos Salmos e nos Profetas. No Antigo Testamento, o Messias é muitas vezes referido como o Filho de Deus. Esse título carrega uma conotação messiânica e real, indicando uma figura especial e ungida por Deus para um propósito divino. Jesus é considerado não apenas como um profeta ou líder espiritual, mas como alguém que compartilha a natureza divina com Deus. O título Filho de Deus é fundamental para a compreensão da doutrina da Trindade. Ele destaca a relação entre Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Os demônios, ao reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, implicitamente estão reconhecendo a existência da Trindade. O título também está ligado às expectativas messiânicas dos judeus da época. Eles aguardavam a vinda do Messias prometido, que seria o Filho de Deus, o Redentor que cumpriria as profecias do Antigo Testamento. Chamar Jesus de Filho de Deus não é apenas uma questão de filiação, mas também ressalta sua autoridade e poder divinos. A capacidade de exercer controle sobre os demônios e realizar milagres é intrinsecamente ligada à sua natureza como Filho de Deus. O título Filho de Deus não é meramente uma descrição terrena, mas tem implicações cósmicas. Os demônios, ao usarem esse título, reconhecem que Jesus não é apenas um líder espiritual entre muitos. Ele é alguém com autoridade suprema, inclusive sobre as forças espirituais malignas. O título Filho de Deus
não era totalmente compreendido pelos discípulos desde o início. Ao longo do ministério de Jesus, ele gradualmente revela sua verdadeira identidade aos discípulos. Isso destaca a progressão do entendimento dos seguidores de Jesus sobre sua natureza divina. Em suma, o título Filho de Deus é central para a teologia cristã, encapsulando a divindade de Jesus, sua relação única com o Pai e sua autoridade suprema. O episódio dos demônios e os porcos representa a dualidade espiritual entre as forças do bem, representadas por Jesus, e as forças do mal, personificadas pelos demônios. Essa dualidade é uma parte intrínseca das crenças cristãs, destacando a existência de um reino espiritual que influencia o mundo terreno. O confronto evidencia a autoridade divina de Jesus sobre as forças demoníacas. Enquanto os demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus, isso destaca sua posição superior em relação a Satanás e seus seguidores. O poder de expulsar os demônios e controlar suas ações ressalta a autoridade suprema de Jesus. O episódio não apenas ilustra o confronto espiritual, mas também destaca o aspecto libertador e curativo do ministério de Jesus. Os dois homens possuídos por demônios são libertos e curados de sua condição demoníaca. Isso simboliza a libertação que Jesus oferece a todos os que estão sob a opressão das forças malignas. A escolha dos porcos como veículo para os demônios é simbólica. Os porcos eram considerados animais impuros pela lei judaica, e os demônios optarem por entrar neles pode representar a inversão dos valores espirituais. A destruição dos porcos destaca a incompatibilidade entre o reino de Deus e as forças do mal. A reação dos habitantes locais à perda dos porcos é reveladora. Em vez de se alegrarem com a libertação dos homens da opressão demoníaca, eles expressam mais preocupação com a perda econômica. Isso destaca a prioridade equivocada dada aos interesses materiais em detrimento do bem espiritual. A proposta dos demônios para serem enviados aos porcos também é uma parte integral do confronto entre o bem e o mal. Jesus, ao aceitar a proposta, demonstra sua soberania sobre as forças demoníacas. A destruição subsequente dos porcos sugere que, no confronto espiritual, o mal não pode prevalecer contra o plano divino. O episódio transcende as circunstâncias locais e destaca uma visão cósmica e universal do confronto entre o bem e o mal. A dualidade espiritual não está limitada a uma região específica, mas é um aspecto fundamental da realidade espiritual que permeia toda a criação. Em resumo, o confronto entre o bem e o mal no episódio dos demônios e os porcos destaca a autoridade divina de Jesus sobre as forças demoníacas, a libertação que ele oferece aos oprimidos e a prioridade espiritual sobre os interesses materiais. Esse confronto é um lembrete da batalha espiritual contínua que ocorre nos reinos invisíveis, com implicações profundas para a fé e a compreensão teológica. Jesus exibe um discernimento espiritual profundo ao lidar com a situação dos dois homens possuídos. Ele compreende não apenas a natureza demoníaca da aflição deles, mas também as implicações espirituais mais amplas. Seu discernimento transcende a simples identificação do problema físico e revela uma compreensão profunda das batalhas espirituais subjacentes. Os demônios, ao reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, demonstram um conhecimento profundo da identidade e autoridade divina de Jesus. Isso vai além do conhecimento terreno e revela uma compreensão espiritual mais profunda da missão e da natureza de Jesus. O reconhecimento dos demônios destaca a verdade divina em meio ao conflito espiritual. A escolha de Jesus em aceitar a proposta dos demônios de entrar nos porcos também revela um conhecimento profundo de sua parte. Ele compreende as implicações cósmicas dessa ação e como isso se alinha com seu propósito divino. Essa aceitação não é uma fraqueza, mas uma manifestação do conhecimento divino sobre os eventos futuros. O diálogo entre Jesus e os demônios revela que ambos têm consciência de um tempo determinado. Isso indica uma compreensão profunda do plano divino e do papel de cada entidade dentro desse plano. Jesus, ao restringir a atividade dos demônios antes do tempo designado, demonstra um conhecimento profundo do cronograma divino para a redenção. A reação dos habitantes locais à perda dos porcos reflete a resistência humana ao conhecimento profundo oferecido por Jesus. Eles estão mais preocupados com as perdas materiais do que com a libertação espiritual dos homens possuídos.
Isso destaca a tensão entre o conhecimento profundo de Deus e a relutância humana em aceitá-lo quando entra em conflito com interesses terrenos. A libertação e cura dos homens possuídos representam uma transformação profunda, que vai além do aspecto físico. Jesus não apenas remove a aflição demoníaca, mas também restaura a dignidade e a integridade desses indivíduos. Isso aponta para o conhecimento profundo de Jesus sobre as necessidades mais profundas do ser humano. A narrativa oferece um ensino profundo sobre as prioridades espirituais em contraste com os valores mundanos. A escolha dos habitantes locais de pedir a Jesus que se retirasse destaca a resistência humana em priorizar o reino espiritual sobre as preocupações terrenas. Em resumo, o conhecimento profundo evidenciado no episódio dos demônios e os porcos envolve a compreensão espiritual, a consciência do plano divino, o discernimento sobre as batalhas cósmicas e a transformação profunda que Jesus oferece. Essa narrativa serve como um convite à reflexão sobre a disposição humana em aceitar e viver de acordo com esse conhecimento profundo proporcionado pela presença e ministério de Jesus. Enquanto Jesus demonstra um profundo conhecimento e compreensão das realidades espirituais, os discípulos podem não estar totalmente cientes dessas dimensões mais profundas. Isso é evidente quando os demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus, uma revelação que pode transcender a compreensão imediata dos discípulos. Os discípulos, ao longo da narrativa, não são o foco principal. No entanto, sua reação ou falta de reação pode ressaltar diferenças em relação a Jesus. Enquanto os discípulos estão presentes na jornada de Jesus, a narrativa sugere que a profundidade de seu entendimento espiritual pode não ser equiparável à sabedoria divina de Jesus. Jesus exibe uma autoridade sobre os demônios, controlando sua atividade e decidindo seu destino. Em contraste, os discípulos podem não possuir a mesma autoridade ou compreensão sobre como lidar com essas forças espirituais. Isso destaca a diferença em termos de poder espiritual entre Jesus e seus seguidores. A interação entre Jesus e os demônios envolve uma consciência compartilhada do tempo determinado. Essa compreensão transcende a esfera terrena e implica uma visão profunda do plano divino. Os discípulos podem não ter, naquele momento, uma percepção clara desse contexto mais amplo. A resposta dos discípulos à resistência humana, exemplificada pelos habitantes locais, pode variar. Eles podem não compreender completamente a relutância das pessoas em aceitar as ações de Jesus. A diferença reside na disposição de Jesus em enfrentar a resistência humana em prol da missão divina. A narrativa sugere que os discípulos estão em um processo contínuo de aprendizado ao lado de Jesus. Cada experiência, incluindo esse encontro com os demônios, contribui para seu desenvolvimento espiritual e compreensão mais profunda do ministério de Jesus. Essas diferenças em relação aos discípulos sublinham a singularidade de Jesus em sua autoridade espiritual, compreensão divina e missão redentora. Ao mesmo tempo, oferecem aos discípulos oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual em seu caminho com o Mestre. Esse contraste enfatiza a jornada de transformação e aprofundamento espiritual que os discípulos experimentam sob a tutela de Jesus. Os demônios, ao abordarem Jesus, fazem referência a um tempo determinado. Mateus 8:29. Essa expressão indica uma consciência espiritual das forças demoníacas sobre a existência de um período específico designado para o julgamento. Isso ressalta a compreensão das entidades espirituais sobre eventos escatológicos. A proposta dos demônios para serem enviados aos porcos pode ser vista como um reconhecimento involuntário da inevitabilidade de seu julgamento final. Ao solicitar a entrada nos porcos, os demônios revelam um presságio da derrota iminente que aguarda as forças malignas. Isso ecoa a vitória final de Jesus sobre o mal no contexto escatológico. Jesus, ao aceitar a proposta dos demônios, demonstra sua soberania e autoridade sobre as forças das trevas. Sua aceitação não apenas liberta os possuídos, mas também simboliza a antecipação do julgamento final. A expulsão dos demônios dos homens e sua entrada nos porcos reflete a realidade escatológica do destino final das forças malignas. Os porcos, considerados impuros na tradição judaica, tornam-se o veículo para os demônios. Esse uso simbólico destaca a conexão entre a impureza representada pelos porcos e a natureza impura dos demônios.
A entrada dos demônios nos porcos e a subsequente destruição deles no mar ilustram a derrota do mal e a purificação. O episódio nos túmulos e a proposta dos demônios proporcionam uma visão simbólica do que pode ocorrer no julgamento final. A destruição dos porcos, que serve como hospedeiros temporários para os demônios, reflete a punição que aguarda as forças malignas no dia do juízo. Isso sugere que a expulsão dos demônios por Jesus é um prenúncio da vitória final e da justiça divina. A aceitação da proposta pelos demônios destaca a autoridade messiânica de Jesus sobre o reino espiritual. Sua capacidade de controlar e direcionar as forças demoníacas demonstra seu papel como juiz divino, antecipando o julgamento final que está por vir. Ao aceitar a proposta dos demônios, Jesus não apenas lida com a situação imediata, mas também fornece uma visão simbólica da vitória escatológica sobre as forças do mal. Esse episódio contribui para a compreensão do papel de Jesus na consumação dos tempos, incluindo o julgamento final e a derrota definitiva do mal. Os demônios, ao se depararem com Jesus, imediatamente reconhecem sua identidade como Filho de Deus. Mateus 8:29. Esse título não é apenas uma descrição, mas uma revelação da natureza divina de Jesus. É notável que os demônios, embora opositores de Deus, tenham uma compreensão aguda da posição única de Jesus. O uso do título Filho de Deus pelos demônios indica um conhecimento profundo do status divino de Jesus. Eles não apenas o veem como um homem ou profeta, mas reconhecem sua conexão única com Deus como seu filho. Esse reconhecimento vai além de uma mera identificação, sugerindo uma compreensão espiritual mais profunda. O grito dos demônios: "O que queres conosco, Filho de Deus?" Mateus 8:29, revela não apenas reconhecimento, mas também uma resposta temerosa à presença de Jesus. Há uma clara compreensão de que a presença de Jesus representa uma ameaça para eles. Esse temor destaca a autoridade divina de Jesus sobre as forças demoníacas. A segunda pergunta dos demônios: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Mateus 8:29, indica uma consciência da temporalidade do juízo. Os demônios reconhecem que há um tempo designado para seu julgamento futuro. Esse entendimento aprofundado do cronograma escatológico destaca a soberania de Deus sobre a linha do tempo. Embora os demônios reconheçam a identidade divina de Jesus, seu reconhecimento não é acompanhado por fé ou submissão. Em vez disso, é marcado por medo e hostilidade. Essa dualidade destaca a tensão espiritual entre a verdade revelada e a resistência demoníaca. O reconhecimento não leva à aceitação, mas à oposição. Esse reconhecimento dos demônios como Filho de Deus é consistente com outras passagens bíblicas, onde as entidades espirituais reconhecem a natureza divina de Jesus. Por exemplo, durante as tentações no deserto, Mateus 4:3 e 6, Satanás também faz referência a Jesus como Filho de Deus. Esse paralelo destaca a consistência no testemunho espiritual sobre a identidade de Jesus. O reconhecimento profundo dos demônios não apenas valida a identidade divina de Jesus, mas também ressalta a complexidade espiritual envolvida na interação entre o bem e o mal. Apesar de sua compreensão, os demônios continuam em rebelião. Resistindo à autoridade de Jesus, essa dinâmica espiritual contribui para a riqueza da narrativa e sublinha a singularidade e autoridade de Jesus como o Filho de Deus.